Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal Parte Geral. Eu sou o professor Rigueto, nós vamos desenvolver a partir de então o Código Penal Brasileiro. Já tratamos do artigo 1º, do artigo 2º e nós vamos prosseguir os nossos estudos, ok? Pessoal, até o nosso último encontro, nós tratamos das regras das exceções no tocante à retroatividade da lei. Nós vimos, com base lá no artigo 2º, a chamada Lei Penal no Tempo, de que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vimos também no seu parágrafo único de que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Isso tudo é fato superado do nosso encontro anterior. Vimos que isso tem previsão no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, em que diz que a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. E aí nós vimos uma regra então. A regra é que a lei não retroage. A exceção é que ela retroage quando for para beneficiar o réu. Para você ter uma lei nova, você precisa eliminar a lei antiga. Regra geral, você vai ter a chamada revogação. Nós vimos também que a revogação pode ser expressa quando uma lei nova diz que a lei antiga morreu, para de ter seus efeitos, e nós temos a chamada revogação tácita, quando a lei nova entra em vigor, tratando do mesmo assunto que a lei antiga, porém, certo? Porém, você, na verdade, não tem uma previsão escrita na lei. Foi o exemplo que eu mencionei, inclusive, na aula passada, para a gente só se situar no conteúdo, de que nós tivemos a lei número 6368 de 1976, Lei de Drogas. Depois nós tivemos a 10.409 de 2001, nova Lei de Drogas, em que não se falou nada. Então, tecnicamente, a 10.409 revogou tacitamente a 6368/76. Porém, veio a 11.343 de 2006, que diz que revoga-se expressamente a 10.409 e a 6368. Ou seja, embora a 10.409 tivesse revogado tacitamente a anterior, a 6368, a 11.343 veio e revogou expressamente as leis anteriores. Fechou? Isso é fato que tem lá então na nossa aula anterior para você poder entender. Bom, o que eu quero explicar para vocês aqui? Quando uma lei está em vigor, a gente chama que ela está em atividade. Uma lei em atividade é uma lei que está em vigor. Porém, existem algumas exceções que a doutrina penal brasileira chama de extra-atividade. Ou seja, a norma, na verdade, ou surge depois, ou alguma coisa acontece fora dos padrões daquela atividade que a lei está. Bom, o fato pode ocorrer antes do início da vigência de uma nova lei. Eu tenho uma lei, cometo um fato, eu estou sujeito a esta lei anterior, princípio da legalidade e da anterioridade, porém, surge uma nova norma lá na frente. Se essa nova norma lá na frente for favorável ao réu, ela deve voltar no tempo, que se chama de retroatividade, e aplicar ao dia que eu pratiquei o crime. Não entendi, professor? Anota aí. Anota para ficar mais fácil. Coloca assim, ó. Lei A. Coloca lá. Lei A. Lei, a letra A. Lei A. Imagine que esse crime tem uma pena de 6 a 20 anos. Anota lá. 6 a 20 anos. Faz uma linha assim, uma linha do tempo. Lei A, 6 a 20 anos. Logo em seguida você escreve fato. Fato. Ou seja, significa que na vigência da Lei A, durante a atividade da Lei A, surgiu o fato. Tecnicamente, se sair amanhã ou depois a sentença, ela vai se basear na Lei A. Só temos a Lei A em vigor em atividade 6 a 20 anos. Porém, antes de sair a sentença, ou mesmo que depois que saia a sentença, surge a Lei B. Essa Lei B
diz que a pena agora para o mesmo crime é de 1 a 4 anos. Era de 6 a 20, eu pratiquei o crime e mudou para 1 a 4. Perceberam que o Estado perdeu o interesse? Que o Estado percebeu que aquele bem jurídico precisava de menor proteção? Por qual razão eu vou sofrer 6 a 20 anos? Ah, professor, porque na época, princípio da adequação social, houve uma alteração. E se houve uma alteração, nós temos uma regra. A lei não volta no tempo, não retroage, salvo se ela for beneficiar o réu. Com essa nova lei entrando em vigor, ela vai vir aqui, vai eliminar a lei de 6 a 20 anos e vai me atribuir de 1 a 4 anos de pena. Isso se chama retroatividade. Professor, mas e se a lei nova, a lei B, desse uma pena de 10 a 20 anos para o mesmo crime? Não serei punido. Vai valer dali para frente, porque quando eu cometi o crime, eu sabia que a lei dizia que era de 6 a 20 e não de 10 a 20. Era de 6 a 20. Então, anterioridade, legalidade, eu sabia que era de 6, eu só pratiquei porque era de 6 a 20. Agora que mudou a lei, 10 a 20 é para quem praticar dali para frente. Perfeito? Bom, só que agora tem um detalhe. Nessa linha de raciocínio que eu acabei de narrar para vocês, lembra que eu comentei com vocês que haveria a revogação tácita ou expressa? Para pensar comigo agora. Raciocina comigo de novo. Passa a linha. Passa uma linha e escreve Lei A. Lei A, 6 a 20 anos. Fato, no meio da linha. Mais para frente, coloca Lei B, 1 a 4 anos. Essa Lei B, com pena de 1 a 4 anos, revogou a Lei A. Independentemente da sua pena, ela revogou a Lei A. Porque ela entrou em vigor, tratando do mesmo assunto. Perfeito? Como a Lei A ela é pior, a Lei B volta no tempo e aplica para mim a lei mais benéfica. Fechou? Pega o mesmo desenho embaixo agora e vamos inverter. Lei A, pena 1 a 4 anos. Fato. Lei B, 6 a 20 anos. Peraí, professor, e agora? Pois é, a lei nova ela é mais severa. Só que quando ela entrou em vigor, ela revogou a Lei A. Tácita ou expressamente, mas ela revogou. Então, tecnicamente, eu não tenho mais essa lei está morta, eu só tenho essa, que vale de 6 a 20, mas eu pratiquei o fato antes. E agora, professor, o que eu faço se ela não retroage? Eu uso um instituto chamado ultratividade. Ultratividade é quando eu ressuscito a norma morta, quando eu ressuscito a norma que foi eliminada pela nova lei. Isso se chama ultratividade. Então nós temos o instituto da retroatividade, lei nova que volta para o passado, ultratividade, lei morta que ressuscita. Fechou? Vamos entrar nessa linha de raciocínio, tá bom? Bom, algumas hipóteses que a gente pode entender, né, com a lei nova que ela pode acontecer no direito penal. Primeira se chama abolitio criminis. A nova lei deixou de considerar aquela conduta crime. Acabou. Maravilha, resolveu o nosso problema. Segundo, novatio legis in nelius. Nova lei para melhorar. Ela vai retroagir. Terceira hipótese, novatio legis in pejus. Para piorar, ela fica lá, vale dali para frente, vai acontecer a ultratividade. Vou desenterrar o procedimento velho e aplicar porque ele é mais benéfico do que o novo. E a outra hipótese que pode acontecer ainda com a nova lei, chamada novatio legis incriminadora. Uma nova lei que cria um crime. Nós não tínhamos esse crime, ele cria. Tá, professor, e aí? E aí que não tem nada a ver com retroatividade ou ultratividade. O que importa, na verdade, é que se eu fizer uma conduta hoje que não é crime, não está prevista em lei, não é crime. Se amanhã ela passar a ser prevista em lei e eu praticar, aí sim, porque não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa é a regra aqui do artigo 2º, tá?
Aí então nós denominamos, né, retroatividade, o fenômeno pelo qual a norma jurídica é aplicada ao fato ocorrido antes do início da sua vigência, e ultratividade, a aplicação da data após a sua revogação. Revogada pela lei nova, eu aplico a lei velha ainda morta, porque ela era mais benéfica para o réu. Perfeito? Vamos continuar. Aí nós temos uma sequência muito interessante que eu adoro, né? Eu vejo muito em provas, tá? De concurso e da prova da faculdade. A chamada lei intermediária. A lei intermediária diz assim: em caso de vigência de 3 leis sucessivas, deve-se ressaltar que sempre será aplicada a lei mais benigna entre elas. Professor, eu não entendi. Passa uma linha no teu caderno agora. Eu vou dar 2 exemplos práticos bem simplesinhos. Passa uma linha no caderno. Vai colocar agora em 3 espaços diferentes. A, B e C. 3 leis. Coloca assim: 1 a 4, 2 a 8, 4 a 10. 1 a 4, lei A, 2 a 8, lei B, 4 a 10, lei C. Agora, entre o A e o B, você escreve fato. Entre o A e o B, você escreve fato. A, 1 a 4, B, 2 a 8, C, 4 a 10. Se o fato aconteceu depois do A, 1 a 4, e antes do B, 2 a 8, eu estou falando só dessas 2 leis, qual que eu utilizaria? Ah, professor, eu utilizaria A é mais benéfica, então é o princípio da ultratividade. Ultratividade, porque eu estou desenterrando uma norma que já morreu. Coloca agora um outro risco entre a letra B e a letra C. Letra B e letra C. Professor, e agora, entre a B e a C? Pois é, nós temos 3 leis, uma de 1 a 4 que já morreu, uma de 2 a 8, o fato, e uma de 4 a 10. A 9 é pior, então eu vou usar o princípio da ultratividade de novo. Pô, professor, nos 2 casos o princípio da ultratividade. Isso, os 2 casos o princípio da ultratividade. Agora vamos fazer um segundo exemplo, tá? Vamos fazer um segundo exemplo para você entender. Passa uma linha do tempo e escreve lei A, lei B e lei C. Tá? Agora escreve assim: 2 a 8 na lei A, 2 a 8 na lei A, 1 a 4 na lei B, 4 a 10 na lei C. 2 a 8, 1 a 4, 4 a 10. 2 a 8, 1 a 4, 4 a 10. Fato ocorrido logo depois do 2 a 8. 2 a 8. Ah, mas entrou em vigor a lei B, que era de 1 a 4, princípio da retroatividade. 1 a 4 volta no tempo. Fato ocorrido entre 1 e 4 e o 4 e 10. Ultratividade, porque o 1 a 4 vai ser aplicado no fato concreto. Deu para entender? Simples. Você sempre vai olhar a data do fato e sempre vai olhar em que momento ela está situada na linha do tempo entre as leis intermediárias. Se a lei intermediária melhor estiver no futuro, ela retroage. Se a lei intermediária melhor estiver no passado, antes do fato, ela ultraje. Fechou? Essa é a regra, na verdade, relacionada à retroatividade e ultratividade. E aí eu vou fechar com vocês aqui, tá? O artigo 3º do Código Penal. Porque o artigo 3º ele traz o seguinte, é chamada lei excepcional ou temporária. E eu preciso explicar aqui porque ele ainda tem link com retroatividade e ultratividade. Olha o que diz o artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, tá? Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ah, professor, não entendi. Lei excepcional. O que é uma lei excepcional? É aquela lei que vigora em períodos de calamidade, em períodos anormais. Calamidade, guerra, pandemia. Uma lei excepcional pode durar a pandemia. Vamos falar só da lei excepcional? A lei excepcional, embora cessadas as circunstâncias que a determinaram, acabou a pandemia, acabou a guerra, acabou a enchente, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Vocês perceberam que essa lei, quando acabou a pandemia, a enchente, a guerra,
Não teve outra lei revogando? Ah, não teve outra lei revogando. É porque ela é chamada de lei autorrevogável. Acabou a pandemia, acaba a lei. Acabou a Copa, lei da Copa, acabou a validade daquela lei. Entendeu? Isso é uma lei, na verdade... Aliás, a lei da Copa, né? A da Copa ela foi chamada de temporária, porque ela tinha um período descrito na lei. Esse caso é mais ligado à calamidade. A excepcional é mais ligada à calamidade, à guerra, à enchente, né, tornado, pandemia. Acabou a pandemia, acabou a lei. Aí não tem um prazo de duração fixo. Eu quero que vocês entendam que acabou a calamidade, acabou o período anormal, a lei morreu. Tá, tudo bem, professor, isso eu entendi. Lei temporária, aquela que vigora por um período de tempo previamente determinado pelo legislador. A lei da Copa. A lei da Copa diz, de tal mês a tal mês, essa lei vai valer. Crimes, o pessoal que faz câmbio, cambista de ingresso de Copa, tá, vai valer. Terminou a Copa, acabou a lei. Fechou? Deu para entender o que é a lei excepcional e o que é a lei temporária? Bom, uma vez que você entenda o que é a lei excepcional e o que é a lei temporária, para pensar comigo agora, tá? Embora decorrido o período de sua duração, passou a Copa, ou cessadas as circunstâncias que determinaram, acabou as circunstâncias que determinaram, acabou a calamidade, a pandemia, acabou, tá? Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Não, que não vai ter uma lei nova. Aí eu vou dar um exemplo prático, para a gente tentar entender. Tá, olha que loucura aqui. Vou dar um exemplo que não existiu, mas só para a gente ter uma ideia. Enchente de 2008, na nossa região aqui de Santa Catarina, tá? Em caso de calamidade, baixaram uma lei, o governo federal baixou uma lei, tá, excepcional, dizendo que quem praticasse furtos pegaria de 10 a 20 anos de prisão no período da calamidade. Furto tem pena de 1 a 4, deram de 10 a 20 no período de calamidade. Várias pessoas furtaram supermercados e assim por diante. Como é que eu vou processar você no meio de uma enchente? Você pode ser até preso, tudo certinho, vai acabar sendo liberado depois e tal. E acabou. Quando acabar a enchente, é que eu vou conseguir reabrir o fórum para te processar. Só que se acabou a enchente, acabou também os efeitos da lei. A lei excepcional, cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Quando você for processado, certo? Eu vou estar sempre fazendo a ultratividade. Primeiro porque a tua lei é autorrevogável, terminou a enchente, ela morreu. E mesmo que a lei nova seja de 1 a 4 anos muito mais benéfica, a lei atual é muito mais benéfica, aquela lei excepcional ela vai ser aplicada para os crimes praticados durante aquele caso de calamidade. Vai ser praticado durante aquele período, né, de que a lei determinou. Isso é uma lei excepcional ou temporária. Compreendido? Então assim, para nós fecharmos essa nossa primeira leva aqui, tratando do artigo, fechando o artigo 2º com a retroatividade e a ultratividade, e também tratando da figura, né, da lei excepcional no tempo, no nosso próximo encontro a gente vai evoluindo, vai tratar na verdade de tempo do crime e de lugar de crime, teorias bem interessantes que a gente pode desenvolver aí com bastante tranquilidade para você ganhar conhecimento, conseguir estudar bem nas provas da faculdade e do concurso. Beleza? Até o nosso próximo encontro.